Olá, irmãos. Bom, Deus abençoe a todos. É um prazer, um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês para desfrutarmos um pouco, né, dessa palavra tão sobreexcelente, né, que é a palavra de Cristo Jesus. Tenho proposto em meu coração a trazer sempre um vídeo de ensinamento, né, nunca presumindo que é o melhor ensinamento, que é o mais profundo ensinamento, porque o nosso público-alvo é a nossa igreja, sou pastor de 3 igrejas, mas resolvi colocar aqui no YouTube pelo fato de ser acessível a todos os irmãos, né? Há irmãos que têm sérias dificuldades de estar presente em nossos cursos, escolas bíblicas, e aí a gente propôs no coração, né, de estar aqui compartilhando a palavra de Cristo Jesus por meio desse veículo tão poderoso que é o YouTube. Mas caso você parou aqui para nos prestigiar, né, nos contemplar e por humildade e amor, você tem parado aqui nesse vídeo, eu agradeço a Deus por sua vida e peço que carinhosamente fique até o fim. Não quero ser longo, mas peço também que você compartilhe com mais alguém que você saiba que precisa, né, ser abençoado pela palavra. Isso vai estar fazendo um bem para o reino de Deus, né, para essa pessoa que estará ouvindo a palavra de Cristo. Temos falado sobre a genealogia de Jesus, temos gravado aqui alguns vídeos sobre isso, não presumindo que vamos exaurir todo o conteúdo, porque é a Bíblia Sagrada e ela é profunda demais. Quem sou eu para exaurir todo o seu conteúdo, né? Ninguém é capaz. Mas eu quero falar aqui de alguns personagens que são citados na genealogia de Jesus, porque se eles são citados na genealogia de Cristo, é porque eles têm um papel de grande relevância para a vida e o ministério de Jesus, para a nossa vida, para a história da raça humana. Então, é bom a gente atentar para alguns detalhes, que às vezes a gente passa em branco, né? Capítulo 1 de Mateus, versículo 1 e 2, inicialmente, cita alguns nomes, né? Os primeiros nomes aqui começa assim no versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Bem, eu quero inicialmente falar aqui sobre Abraão, porque tenho falado aqui de algumas tipologias, né, de coisas bastante assim relevantes, como por exemplo Abraão, que representa o Pai Celestial, Deus, né? Isaac, que representa o Filho, né? Jesus, na tipologia bíblica. E vemos, irmão, como essa história se desenrola assim tão profundamente e como o Novo Testamento traz assim uma clareza a respeito dessa tipologia. Lá você vai encontrar isso, lá em Hebreus capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ratificando essa história, essa verdade, né, de Abraão e Isaac, ele deixa bem claro que para Deus fosse como Abraão tivesse sacrificado o menino e como se o menino tivesse sido morto, né, em sacrifício. Então, muitas vezes, as nossas intenções, as nossas atitudes, a intenção de fazer o certo, Deus leva muito em conta, né? Então, aquela intenção e aquela atitude de Abraão foi vista por Deus como se tivesse sido consumado, né, diante de Deus. Então, queridos irmãos, meditemos nisso, porque é de grande importância. Só que, olhando para os nomes que são citados na genealogia, vemos aqui o nome de Abraão como sendo o patriarca, né? Aquele que a partir dele começa toda a história do povo de Deus, né? Praticamente, né? O povo de Deus como nação. Então, vemos aqui algum detalhe, por exemplo, Abraão gerou 8 filhos. Isso está em Gênesis capítulo 16, versículo 15. E Gênesis 21, versículo 2 e 3. Gênesis 25, versículo 2. O que é que você vai fazer com esse vídeo aqui? Você pausa ele, volta para
anotar, reler ou ler os versículos. Isso vai lhe ajudar bastante. São detalhezinhos pequenos, mas que às vezes a gente passa batido, entendeu? Dentre esses filhos, né, somente Isaac foi considerado o filho da descendência, que daria descendência a Abraão. Porque isso a gente encontra, por exemplo, lá em Romanos capítulo 9, versículo 7 e versículo 8. Portanto, Cristo, né, é descendente de Isaac, para cumprir a promessa de Deus dada a Abraão. Rapaz, isso aqui é de uma grandiosidade, né? Cristo vem da descendência de Isaac, porque em Isaac Deus disse, através de Isaac eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar uma nação, né? Entendeu? Que na verdade não é uma nação para Abraão, mas veja o linguajar de Deus, o palavreado de Deus. Eu vou lhe dar uma descendência, Abraão, vou lhe dar uma nação. Quando na verdade essa descendência, essa nação é para Deus, é para o seu reino. O que nós então podemos aprender aqui? É que tudo aquilo que Deus nos promete, glória ao seu nome, tudo aquilo que Deus faz por meio de nós, é para nós, mas aquilo redunda, né? Aquilo contribui, aquilo coopera para o reino de Deus, para a glória de Deus. Portanto, se qualquer coisa tem acontecido na sua vida e isso não tem contribuído para o reino de Deus, para a glória de Deus, então, queridos irmãos, é triste em dizer que talvez Deus tenha lhe abençoado e você não tenha usado a bênção para glorificá-lo. Ou, por que não dizer, talvez essa bênção nem sequer veio, essa bênção, entre aspas, veio da parte de Deus. Porque tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos é para glorificar o seu nome. Então, é de uma profundidade muito grande. Deus promete para Abraão, vou lhe dar uma descendência, vou lhe dar uma nação. Mas aquilo que é de Abraão é de Deus. Aquilo que Deus promete a Abraão, de certa forma, glorifica, né, ao Deus vivo e todo-poderoso. A descendência de Abraão acaba sendo o reino de Deus, né? Glória ao seu nome. Então, tudo que Deus construiu na sua vida, na verdade, isso é o que vai exaltar, enaltecer, engrandecer o nome do Senhor. Em todos os sentidos, financeiro, familiar, profissional, ministerial, Deus tem que ser glorificado. É para Deus, é para a glória dele, é por ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E você vê isso, irmão, você vê que essa linhagem, né, essa descendência que se cumpre em Jesus, está escrito, por exemplo, vamos ler aqui um texto muito forte, em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz assim, na verdade, o texto, para ficar bem mais claro, ele começa do versículo 6 até o versículo 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé que são os filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Deus sempre pensou não somente na nação de Israel, mas nos gentios, toda nação que não pertence a Israel. Então, prenunciou o evangelho a Abraão. Por que prenunciou o evangelho a Abraão? Abraão vivia numa época que não existia a lei de Moisés, né? A lei de Moisés veio a existir 430 anos depois. Abraão vivia somente em obediência de fé, por fé em Deus, que hoje é exatamente o cerne do evangelho. Obedeçamos a Deus pela fé, né? Sigamos a Deus por amor,
Por que nós devemos guardar isso ou aquilo, temer isso ou aquilo, fazer isso ou aquilo? Porque cremos em Deus, obedecemos a Deus, amamos a Deus. E não por uma obrigação, não por uma imposição. Certo? Agora diz aqui, ainda o versículo 8, em ti serão abençoados todos os povos. Glória ao nome de Jesus. De modo que os da fé são abençoados com os crentes. Com o crente Abraão. Abraão foi crente. De modo que os da fé foram abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanece, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se dele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebamos, pela fé, o Espírito prometido. Amém. Vemos aqui como é importante a promessa que foi feita a Abraão, né, de uma descendência. E essa promessa, via Isaac, se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro descendente, né, de Abraão, digamos assim. Então, isso é espetacular, queridos irmãos. Espetacular. É uma lição que nós extraímos essa manhã, que eu estou fazendo esse vídeo pela manhã, mas pode estar vendo aí de madrugada, tarde, à noite, que traz assim uma clareza e uma lição de fé que pode, uma vez observada por nós, nos elevar em fé, em comunhão, em obediência e em amor a Cristo Jesus. Em amor a Cristo Jesus. Hoje nós temos sobre nós a bênção, né? A bênção de Abraão. E essa bênção que Deus fala aqui no capítulo 3 de Gálatas, e versículo de número 14, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Que bênção é essa? Nós poderíamos resumir essa bênção de maneira tripla. Primeiro, a bênção da longevidade, a bênção da prosperidade, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Que bênção, irmão, que maravilha. Então, queridos irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Deus promete coisas a Abraão tremendas, que em Jesus Cristo se cumpre em nós. Deus quer que você viva muito. Deus quer que você prospere. E prosperidade, não estou falando de dinheiro, ainda que a prosperidade inclua isso. Mas eu estou falando de algo muito mais importante, que é a saúde da sua alma, que é a saúde da sua mente, que é a paz interior, que é a presença de Deus que não lhe permitirá que lhe falte o necessário para você viver e viver em paz. É a bênção da salvação, justificação pela fé. Então, queridos irmãos, há tantas coisas que poderíamos falar a respeito da bênção de Abraão sobre nós, mas quero que me deter aqui para o vídeo não ficar longo e dizer para os amados irmãos que Deus possa ricamente abençoá-los e que você possa desfrutar, né, dessa palavra, desse entendimento bíblico e o nome de Jesus ser exaltado e glorificado em você e através de você. Deus abençoe.